Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. O assunto agora é Flamengo, passamos pelo Pedro, chegamos no BAP e no Felipe Luiz. O Felipe tá só pensando quem eu escalo contra o Deportivo Táchira, a estreia da Libertadores do Flamengo nesta quinta-feira com o ESPN. Vamos lá, Pedro em dose dupla. Tem o Pedro que está treinando com a rapaziada, o esperado atacante Pedro, né? Essa volta tão esperada. E a reportagem é do Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo empatou em 1-1 com o Internacional neste fim de semana, estreia no Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira, com transmissão da ESPN, tem Deportivo Táchira e Flamengo, estreia do time rubro-negro na Libertadores, que é uma logística um tanto quanto complicada. O Flamengo penou bastante para conseguir um voo direto para San Cristóbal, na Venezuela. Inicialmente teria que fazer um trajeto alternativo, de repente ir para a República Dominicana, depois tentar ir de ônibus. Não estava conseguindo nenhuma companhia aérea que fizesse um voo direto, mas de última hora conseguiu sim. Então o Flamengo vai para San Cristóbal na quarta-feira, mas vai fazer antes uma escala em Manaus para reabastecimento da aeronave. Sai meio-dia do Brasil e a previsão de chegada às 19 horas em São Cristóbal. Não vai fazer nenhum treinamento na Venezuela, não tem campo de treinamento, não conseguiu CT, então vai direto para o jogo. A atividade vai ser feita no Brasil e aí segue para a Venezuela. Em seguida, logo depois de enfrentar o Deportivo Táchira, o Flamengo segue para a Bahia, onde no fim de semana aí enfrenta o Vitória no domingo, 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Logística aí, o Flamengo vai ficar um tempinho fora do Rio de Janeiro. Boa notícia é que o Léo Pereira, que sofreu aquela pancada no joelho, assustou contra o Internacional, se reapresentou, não tinha mais dores, e aí foi examinado, não sofreu nenhuma lesão, fez um trabalho regenerativo. O Gerson, por sua vez, pode ser que tenha condições de retornar contra o Deportivo Táchira, ficou fora da estreia do Brasileiro, aquelas dores que tiraram do jogo, inclusive contra a Argentina, pela seleção brasileira, já está fazendo ali alguns trabalhos, pode ser que volte. O Danilo e o Arrascaeta, com lesões musculares, ainda devem levar mais um tempinho. O Flamengo trabalhando para recuperar esses jogadores. Muito bem, tá aí o Pedro comemorando. Muito bem, então ainda sem o Pedro, o Flamengo exclusivo, hein? ESPN e Disney Plus nesta quinta-feira jogando contra o Deportivo Táchira, jogo em São Cristóbal. Ainda sem o Pedro, mas é muito grande a expectativa, né, Elton, pela volta. E não só para o Flamengo, para a seleção brasileira também. Sim, o torcedor do Flamengo vive essa expectativa e conta nos dedos ansiosamente pelos dias, né, em que o Pedro vai estar 100% recuperado. De fato, é um jogador que faz muita falta nesse time do Flamengo. O Felipe Luiz tem encontrado soluções, não é, Edu? Ele contratou o Juninho, jogador que tem atuado como atacante ou segundo atacante. O Bruno Henrique jogando um pouco mais por dentro, tem dado conta do recado, mas os dois não são o Pedro. Que é bem diferente, aliás, bem diferente de muitos jogadores da posição no futebol brasileiro. Eu considero o melhor 9 do futebol brasileiro. E é um jogador que faz falta não só ao Flamengo, mas em boas condições faz falta também na seleção brasileira. Que pode ter um técnico que trabalhou pouco com ele quando ele chegou ao Flamengo, né? Que é o Jorge Jesus. De qualquer forma, é um cara que vai voltar ao radar do próximo técnico da seleção. E aí é aquilo que a gente falava sobre o Rodrigo Garro, né? Não acelerar processos, o jogador está 100% fisicamente para voltar a jogar. O Felipe Luiz já tinha dado uma pista na coletiva. Os treinos já mostram a outra pista. Veremos Pedro, Edu, em breve nos campos do Brasil. O que é uma boa notícia para todo mundo, né? Ver o Pedro em ação, correndo ali, voltando a treinar com a rapaziada. Eu ia falar do meu fogão, vou falar do Mengão do Venê. Vou até tirar meu óculos. Tá. Tem estreia da Libertadores. Libertadores é uma competição. Olha, eu vou ser sincero, Fernando de Amaia, tô tranquilo. Tô tranquilo? Tô tranquilo. Eu não, tô nervosa. Eu acho que até porque o maior adversário do Flamengo
para esse duelo de quinta-feira será a logística, não é nem o próprio adversário. E o Flamengo estreia na Libertadores. O jogo do Flamengo é na quinta, o jogo que vai ser lá na Venezuela. A equipe já começou a preparação e no treino de ontem teve um retorno de um jogador muito importante. A gente vai ver a reportagem e na volta a Vene tem drone. Tem drone? A melhor notícia que o torcedor rubro-negro poderia ouvir. Rodou. Vem agora. A volta de um jogador nunca foi tão aguardada pela torcida do Flamengo. Abril chegou e esse retorno parece cada vez mais próximo. Depois de 7 meses, Pedro finalmente foi liberado para treinar com o restante do grupo. Nas redes sociais, o atacante comemorou, de volta. Estava com saudade de estar junto a todos. Pedro é desfalque no time desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho a serviço da seleção brasileira. Durante os meses, o camisa 9 passou por diversas etapas. Esse ano, ele foi liberado para iniciar os trabalhos com a preparação física no campo, o que já animou a torcida. O retorno dele seria apenas para o Mundial, em junho. No entanto, o jogador tem evoluído bem e a expectativa é que esse mês Pedro já esteja à disposição para Filipe Luís. Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, né, porque ele está na fase aí final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril. Com o restante da equipe, Pedro pareceu bem à vontade e disposto. O jogador já vinha trabalhando com bola no campo há algumas semanas. E se tudo continuar assim, os flamenguistas logo terão camisa 9 de volta nos gramados. Durante a viagem do rubro-negro, o centroavante vai continuar treinando com um grupo que não irá disputar a Libertadores. Mesmo fora, em 2024, Pedro disputou a artilharia com 30 gols, além de ter a melhor média desde que estreou no profissional, com 32 gols em 45 partidas. Ainda sem o camisa 9, o Flamengo se prepara para estrear na Libertadores. O time enfrenta o Deportivo Táchira, da Venezuela, na quinta-feira. A equipe viaja na quarta para começar a, quem sabe, sonhar em conquistar a América. Muito bem, Vene Casagrande, boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, você de casa, boa tarde, hashtag SBT Esporte Rio, assim você conversa com a gente lá no Twitter. Vene Casagrande, que boa notícia, hein? E Pedro já ali conversando com a bola, isso é uma notícia maravilhosa. Você falou na estreia do Flamengo que tá faltando ele, né, pra esse brilho do Flamengo ficar mais intenso, né? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que está aí nos assistindo. Pois tá faltando um jogador com as características do Pedro, aquele jogador matador. Porque atualmente no setor ofensivo do Flamengo, nenhum jogador tem essa característica de chegar na frente da área e botar a bola para dentro, perder poucas oportunidades. A gente tem visto isso, é muito mais característica, não quer dizer que o jogador seja pior ou melhor, nada a ver. O Pedro, ele é centroavante de ofício. Inclusive, eu considero o Pedro o melhor centroavante do futebol brasileiro. Claro, fica sempre a dúvida de como ele vai retornar após uma lesão como essa, que foi uma grave lesão. Mas, querendo ou não, ele retorna antes do previsto, porque o prazo inicial era de pelo menos 9 meses. E se a gente fizer as contas aí, 7 meses. Ele operou em setembro e está retornando em abril. Então fica essa expectativa do Pedro, eu acho que essa daí é a melhor notícia para o técnico Filipe Luís, e o treinador ele pode considerar como reforço, porque ele ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o Pedro, ou seja, será novidade. E eu fico curioso para saber como o Filipe Luís vai montar o Flamengo com o Pedro. Porque se a gente analisar o Flamengo tem uma característica atualmente com o Filipe Luís de uma marcação de uma intensidade muito grande. Embora o Pedro tenha evoluído isso já com o Tite, mas não é a principal virtude dele, essa intensidade, essa marcação a todo momento. Então o Filipe Luís ele também vai ter que trabalhar isso, ele vai ter que se encaixar ao estilo de jogo do Pedro. O Pedro tem que ser titular, isso aí sem sombra de dúvidas, ele bem fisicamente, ele tem que ser titular. Agora o Filipe Luís ele precisa estudar e analisar o Flamengo que ele tem em mãos para poder montar a melhor equipe possível em cima do Pedro. Então, acho que é o melhor reforço que o Filipe Luís poderia ter. Eu considero o melhor reforço, a melhor notícia do semestre, tendo o retorno do Pedro, mas fica sempre a dúvida nesse momento de como ele vai voltar. Então, o torcedor rubro-negro precisa ter um pouco de paciência em relação a isso. Esse do telão não é a melhor notícia do semestre? Não responde agora. Eu considero do segundo semestre. Do segundo, mas só vem no segundo? Calma aí. Ô, Pedrosa, como será então que vem o Flamengo quando tiver o Pedro de volta? Como que você acha? Olha, quem que sai? Eu acho que naturalmente o Felipe vai acabar utilizando 2 pontas e um centroavante. O Plata na direita, o Cebolinha eu acho que quando tiver 100% vai ser o titular da posição
e o Pedro no ataque. Então ele vai ter que montar aí o meio-campo talvez com Pulgar, Gerson e Arrascaeta, ou Pulgar, Gerson e De La Cruz. Eu acho que o Arrascaeta, nessa história toda, ele vai acabar sobrando pela falta de intensidade na regularidade física dele. E talvez isso até o faça sentar no banco por esse ser o motivo, Eu acho que sim. E o De La Cruz também, que é um cara que acaba Inclusive, eu acho que o próprio Arrascaeta tem noção disso, porque em uma entrevista coletiva o Filipe Luís revelou que foi à casa do Arrascaeta conversar com ele sobre isso, que em determinado momento ele ficaria no banco de reservas, e entra muito naquilo que a gente vem falando, característica. O Arrascaeta ele não é intenso, e o time do técnico Filipe Luís é extremamente intenso. É questão de característica, não quer dizer que o Arrascaeta não serve mais. Porque em jogos em casa, eu acho que ele pode até colocar os dois, mas em jogos onde o Flamengo vai ser muito exigido, ter dois jogadores com as características do Pedro e do Arrascaeta dificultam muito a marcação sem bola. Eles não são caras que conseguem preencher espaços muito grandes. O Pedro até se esforça, mas é lento. Então, para a equipe adversária, fazer o balanço fica mais fácil. Aí você tem o Pedro na frente, o Arrascaeta, que não marca também, atrás do Pedro, você perde dois jogadores na marcação sem bola e isso não tem a ver com o jogo do Filipe Luís. Vene Casagrande, tem novidades? Era disso que eu estava falando, contratação do Jorginho. Então, o colega Paparazzo Rubro-Negro noticiou primeiramente que no domingo José Boto se reuniu novamente com um dos empresários do atleta. Foi uma conversa muito mais padrão para manter os contatos. Existe já um acordo verbal entre Jorginho e Flamengo, só que esse pré-contrato ele só vai ser assinado depois do dia 15 de abril. Foi, entre aspas, um pedido do atleta e os representantes levaram esse pedido para o atleta. O Flamengo está extremamente confiante já para ter o Jorginho, só que quer tê-lo já para o Super Mundial. Então, quando você me perguntou se é para o segundo semestre, eu vou considerar para o segundo semestre, porque eu acho muito difícil o Jorginho conseguir vir antes do término do contrato dele com o Arsenal, que vai até o dia 31 de junho. Se o Flamengo conseguir, maravilhoso. Mas também, se não conseguir, não vejo nenhum problema. Você ter paciência, até porque é um jogador que está finalizando a temporada europeia, né? Então acho justo até ter uma preparação especial para ele conseguir finalizar bem o segundo semestre aqui no futebol brasileiro. Então, te respondendo, o Pedro é a melhor notícia do primeiro semestre e o Jorginho a melhor notícia do segundo semestre. E os dois a melhor notícia do ano, talvez. Muito bem. Pedro retorna aos treinos com o elenco e manda recado à torcida do Flamengo. O retorno de Pedro aos gramados está cada vez mais próximo. Além do técnico Filipe Luís assegurar o retorno do atacante em abril, nesta segunda-feira foi a vez do camisa 9 dar indícios dessa volta. No treino desta manhã, o atleta participou das atividades junto ao elenco e, após isso, mandou um recado animador à torcida rubro-negra. De volta! Estava com saudade de estar junto a todos. Somente agradecer a Deus. Alegrem-se sempre. Orem constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois está à vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, escreveu Pedro em publicação no Instagram. Dessa forma, além da mensagem, o camisa 9 do Flamengo publicou fotos na atividade desta segunda-feira, no CT Ninho do Urubu. Pedro é desfalque no Flamengo desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho a serviço da seleção brasileira. Durante os meses desse período, o atacante passou por diversas etapas. No entanto, assim que a temporada 2024 começou, o atleta deu indícios que voltaria aos gramados antes do planejado. De início, a tendência era de que Pedro voltasse apenas entre os meses de maio e junho, bem às vésperas do início do Super Mundial de Clubes. Porém, ao responder bem quanto à recuperação da lesão, o camisa 9 começou a dar os primeiros passos junto à fisioterapia do clube nos gramados. Não sentindo qualquer tipo de dor no local, a tendência é de que o atleta retorne ao longo do mês de abril. Mesmo com a notícia animadora, a tendência é de que Pedro fique apenas na torcida na estreia do Flamengo na Libertadores da América. Em suma, o primeiro passo rumo à glória eterna acontece nesta quinta-feira, dia 3, diante do Deportivo Táchira da Venezuela, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Pueblo Novo.